Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar aqui, fazer primeiro um balizamento rápido do que é o 5G, aonde ele entra na tecnologia aqui no Brasil e como, no final, ele pode agregar em portos, num caso que a gente usou no Porto de Suape. Bom, esse trabalho a gente começou com o pessoal da Secretaria do Governo Federal de Portos, para falar com eles Portos 4.0, como o 5G pode habilitar todos esses casos, e levamos aí um primeiro caso de uso lá para o Porto de Suape. Olhando para o 5G e o que ele traz ou por que ele vem numa das evoluções, das revoluções industriais, saindo desde a primeira de automação, né, de mecanização, passando até a terceira, que fala de automação e robótica, e na quarta é quando a gente fala de utilizar sistemas cibernéticos, que é um uso massivo de inteligência artificial e sensoramento, para trazer a autonomia dessa indústria como um todo. Esse, que, na verdade, é um programa de governo chamado Indústria 4.0 da Alemanha, de 2010, ele buscou trazer os pilares dos sistemas cibernéticos, que é Big Data Analytics, realidade aumentada, a impressão 3D, a cloudificação ou vista de tudo como nuvem, num processo com segurança interligada fim a fim, para me possibilitar uma internet industrial ou internet das coisas interligadas para essa indústria, que vai me fomentar a integração de sistemas, levando a uma simulação em tempo real do todo, que aí sim ele me permite uma robótica com inteligência artificial cada vez mais integrada, que tem tudo a ver com isso que a gente tem visto aqui até agora. Quando você observa essa liberação daqueles pilares da indústria, o que ele traz é a possibilidade de habilitar de forma massiva Big Data Analytics, o mundo dos autônomos, numa infraestrutura integrada de fim a fim, que é um dos principais motivos do 5G como um habilitador digital, abrir toda a sua infraestrutura, tanto computacional como de rede, para fomentar todo esse ecossistema. Quando a gente fala de tudo isso, eu costumo trazer um vídeo, que é onde a gente começa a pautar, faz parte da reunião anterior aqui, da apresentação anterior, de onde, né, a gente vem e para onde a gente está indo. Esse é um vídeo de 1985. Opa, não foi. Tem como dar um play aí, por favor? Ah, foi. É o projeto Alvin, é o primeiro carro autônomo do mundo. Esse carro, em 85, ele percorreu os Estados Unidos inteiro. Ele utilizava Video Analytics para validar a rua, para validar a faixa. Ele ficou muito famoso, o pesquisador lá de Maslow, porque ele foi o primeiro a ter a ousadia de pegar o filho dele e passar na frente do carro para verificar se essa câmera iria processar a imagem, que era uma criança, não iria atropelar a criança e depois iria continuar o seu percurso. O ponto interessante que a gente vê disso tudo, que são tecnologias ditas emergentes que estão prontas desde 1985, mas a gente ainda não vê essas tecnologias na rua, no dia a dia das pessoas. Parte do que a gente acabou de ver sobre a palestra de inteligência artificial. Não é nada novo. Aqui no Brasil, né, desde 2008, a gente tem o primeiro carro autônomo na Universidade FEI. Eu descobri esse projeto porque eu queria fazer mestrado e doutorado em carros autônomos e descobri que não é mais objeto de pesquisa, é coisa antiga. Então, por que a gente não vê tudo isso na rua, funcionando, né, toda essa inteligência artificial até hoje? O que falta é essa grande infraestrutura com poder computacional, de processamento de imagens, baixa latência, alta resiliência, distribuída em todo um território nacional como o Brasil. Quando a gente busca o perfil de empresas que têm toda essa infraestrutura distribuída, você chega nas operadoras. Nós temos data centers e mini data centers nas torres, distribuídos em todo o país, e, até então, essa infraestrutura era dedicada só para a operadora. Ali, na Indústria 4.0, foi feito um convite às operadoras de vamos compartilhar, nesse conceito de economia compartilhada, toda essa infraestrutura para possibilitar a inteligência artificial fazer um ramp-up, né? Começa na cloudificação dos data centers, que a gente chama de cloud, e vai até a cloudificação da própria rede, que aqui a gente chama de
Network Slicing. Esse processo, então, ele veio de toda a indústria que foi para a cloud, levar esse processamento para fazer Big Data Analytics, ainda bem acanhado, apesar da gente ver grandes ganhos, e agora ela pega esse pedaço do treinamento, continua centralizado, e a inferência, a atuação em tempo real, vai para o que a gente chama de Edge Computing, ou EDA, que é esse poder computacional das torres, que processa em tempo real essas demandas da inteligência artificial, e aí sim a gente tem aquele ramp-up que o último palestrante disse. Bom, no final das contas, o que é o 5G? Ele é essa possibilidade de transformar como um habilitador digital, abrindo todo esse ecossistema de infraestrutura da operadora para aplicação fim, para a indústria. Até o momento, a indústria de telco era simplesmente conectividade, e agora ela pega seus ativos, todo o seu investimento, e possibilita as empresas, as indústrias, as escolas fazerem essa atuação da inteligência artificial de forma massiva. É o que a gente chama de uma fatia privativa dessa infraestrutura, ou Network Slicing as a Service. Trazendo aqui para a nossa realidade de casos de uso dos portos, a gente foi fazer essa interação lá no Porto de Suape, com o pessoal da Secretaria, com o Otto, que nos convidou para isso. Nos estudos, você vê que os 5G nos portos podem ser utilizados principalmente na cadeia logística, usando drones para expensão de forma autônoma, utilizando predição para manutenção de toda a cadeia portuária, de máquinas, dos próprios barcos e afins, utilizando um digital twin. Nós vimos muito aqui nas palestras anteriores falar do uso massivo de dados para criar um mundo virtual, um mundo digital do porto. E foi o caso que a gente trouxe para a Suape, numa aplicação específica. Fazer manutenção utilizando realidade aumentada, o óculos para ter alguém dando uma assistência e você não necessariamente ter os especialistas em todos os lugares, ter uma gestão preditiva de segurança. Esses já existem casos aqui no Brasil que nós estamos utilizando de pega numa planta, numa siderurgia, se o indivíduo está usando capacete ou não, se aquela pessoa pode estar naquela área ou não, e gerando alarmes em todo o contexto de segurança, mas de forma preditiva, com Video Analytics, e logística autônoma. Um dos casos clássicos que a gente tem aqui em Sorocaba é um warehouse parecido com aquele da Amazon, só que mais moderno. Aqui no Brasil, tá, gente? Totalmente autônomo, totalmente coordenado. Temos também aí logística autônoma, um lançamento que a Claro fez junto com a Nestlé, que você vê dentro da fábrica, tudo sendo autônomo com 5G. Enfim, nós estamos bem evoluídos nisso já. E aí, um pequeno vídeo para explicar o que é esse Digital Twins. Tá? Quando você observa, é uma máquina que ela usa câmeras ou sensores para predizer ou trazer analytics de toda a planta. E essa planta, no caso específico, ele fica detectando se é uma pílula verde ou vermelha para tomar uma ação, levar para um lado ou para o outro. Tudo isso feito em ultra baixa latência, que, na verdade, ele está coordenando a planta em tempo real. O que você vê no digital é um processamento feito à borda da operadora, Edge Computing, levando em tempo real a atuação de uma máquina para interagir. Esse ensaio feito pela Qualcomm, ele mostra uma variação feita tanto com tecnologias anteriores, 4G, Wi-Fi, quanto com 5G, e tinha um gráfico ali mostrando tecnologias anteriores em alta latência trazem erros, falhas no processo. Tecnologias emergentes com 5G, ele consegue garantir isso tudo em tempo real. Levando essa experiência do Digital Twins, o pessoal do Porto Suape, o Roberto Guzmão, o Nilson, o Otto trouxe muito. Tinha um rapaz, o Ed Dantas, que nos auxiliou desde o princípio, analisando uma dor do porto. É um porto gigantesco, como todos que a gente conhece aqui no Brasil, que tem um estacionamento para, se eu não me engano, 60 e poucos mil carros, para importação e exportação. A dor que ele tem, localizar um carro ali dentro, e a única informação que ele tem é o chassi do carro. Não tem a placa, simplesmente o chassi, e vários modelos distintos de carro. Nessa necessidade, ele, além de precisar de ter a posição exata do veículo pelo chassi, a Receita Federal, ele nos passou, ela exige ter a rastreabilidade, a hora que ele entrou, qual posição que ele estava, o momento que ele saiu daquele porto.
Ele tem uma necessidade de reduzir os controles por pessoas, pelo próprio erro humano. A gente estava falando mais cedo da inteligência artificial reduzindo o erro humano, e também pela a dificuldade de estar toda hora crescendo gente para fazer um trabalho basicamente repetitivo. Tá? Bom, olhando para a solução, é um Digital Twins, ele visualiza o porto do pátio todo em tempo real, faz o inventário da importação e exportação, tudo isso numa solução em tempo real de Video Analytics, usando inteligência artificial para reconhecer o chassi e a posição que ele fica nesse todo. E o 5G ele entra, como a gente comentou lá no início, como uma infraestrutura de rede computacional, garantindo tudo isso em tempo real, que não era possível antigamente, a não ser naquele furgão que levava o data center atrás do furgão. Inclusive, eu não comentei, por isso que é um furgão, tá, gente? Bom, na solução de swap, os carros eles entram num pedaço lá do estacionamento, uma câmera, no início, faz o tracking e registra quem que é esse carro, outras 4 câmeras estavam espalhadas pelo porto para detectar toda a movimentação desse chassi e fazer uma matriz digital da exata posição e como aquele indivíduo moveu o carro dentro do porto. Esta solução ela integra, né, na rede de acesso e no núcleo da rede 5G, que coloca a aplicação de Video Analytics junto desse núcleo de acesso para garantir a baixa latência e a tratativa de imagens em tempo real, tendo uma acurácia gigantesca. Aqui são os exemplos das câmeras, né? Então, tem uma câmera na entrada que detecta o adesivo, né, do chassi do carro. Esse adesivo ele tinha ali vários modelos de carros e posicionamentos, então ela também tem que aprender o modelo de carro e o posicionamento para fazer isso. E as outras câmeras que estão mostrando aí o posicionamento dentro do porto de swap. Tá? Cada uma para pegar essa posição que vocês podem ver, um carro pode estar um na frente do outro, né? Totalmente difuso a forma com que é. E aqui, finalmente, né, o resultado desse teste do porto de swap. A câmera de entrada, essa aqui é uma rachadura no solo, ela pega o carro, detecta o chassi do carro, faz um tag para esse carro e você vai ver nas outras câmeras ele dando uma identificação para esse carro e digitalmente dentro do sistema ele vai posicionando carro a carro, dizendo a exata posição, sem nenhuma intervenção humana, de onde aquele veículo estava. Ou seja, é um inventário em tempo real, usando Video Analytics, sem nenhuma intervenção humana. A acurácia disso daqui, 100%. Tá? O que a gente achou bastante interessante, né, é um uso real da tecnologia 5G no Brasil, é um desenvolvimento da aplicação sobre essa infraestrutura feita no Brasil, por brasileiros, né, e uma implementação que é uma experimentação, obviamente, de uma área, mas facilmente replicável para utilizar aí em containers, em outros estacionamentos. Vimos outras aplicações que podem ser feitas, que é pegar a validação se teve um dano nesse carro, enfim, uma infinidade de outras aplicações de inteligência artificial massiva feitas utilizando essa infraestrutura coordenada com 5G. Gente, era isso que eu tinha para trazer hoje. A gente agradece aí a participação no evento e, obviamente, estamos aí fomentando tecnologia e inovação usando inteligência artificial aqui no Brasil. Obrigado a todos aí.